Boa tarde, senhores. Alguns inscritos pediram para eu estar fazendo um react de um vídeo do Avelino, que estava sendo entrevistado pelo Tubarão da Bolsa, a respeito de por que ele havia desistido do Bitcoin e quais eram os problemas que ele tinha enxergado no Bitcoin. E eu fiz o react disso numa live e achei que ficou interessante o vídeo e decidi editar e transformar ele em vídeo. E vou deixar ele postado aqui para vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida, eu não consegui responder com clareza durante o react, fiquem à vontade para estar deixando nos comentários, e eu desejo a todos que esse vídeo possa ser útil de alguma forma. Sério, também proteger só o Bitcoin que tá na berlinda. Aí o que eu acho que vai acontecer? Aí. Vai ter um fork e vai surgir mais 2 Bitcoins. Vai ter o Bitcoin Core, que é esse igual ao ESO hoje, e vai ter o Bitcoin Proof of Stake e o Bitcoin que é igual ao Monero, por exemplo, que é com um Proof of Work pequeno. Caramba, isso aí. E Avelino, a sua tese é que o Bitcoin vai morrer, e pessoas igual o 38, assim... O Bitcoin, eu acredito que no que o Taleb fala, ele vai Tá em desuso? É uma, tipo assim, uma mania, vai perder, é uma moda que vai se passar, mas o mercado cripto não. O mercado cripto vai continuar existindo. Porque tem muita usabilidade, né, as criptos. Só que a gente tem que saber quais são os projetos. E aí, assim, vai puxar mesmo esse mercado. Todo ele vai derreter. O mercado inteiro vai derreter. Ethereum também, Solana, vai tudo pro chão. E aí, depois, a gente vai comprar esse projeto lá embaixo e vai surfar essa aula. E vai subir. Por quê? Porque o Bitcoin, ele tem um custo alto pra se manter. O que sustenta muito hoje o Bitcoin é porque ele foi a primeira moeda. É só isso que hoje mantém. Porque todo o resto ele já foi ultrapassado por outros projetos. Por exemplo, anonimidade, a Monero é melhor. Contrato inteligente, o Ethereum, a Solana é melhor. Transferência internacional, o câmbio que o pessoal fazia antes, o Tether é melhor. Aí tem 4 tipos lá de dólar tokenizado. Então, ele foi superado em várias coisas, né? O que ele tá argumentando aqui é que existem outros projetos que têm funções melhores que o Bitcoin. Mas, do meu ponto de vista, o que ele peca aqui é que o Bitcoin ele não foi feito para ser algo complexo. Ele não foi feito para ter ferramentas de finanças descentralizadas, assim como o Ethereum. Ele não foi feito para ser completamente anônimo, assim como o Monero foi. O projeto do Bitcoin ele é algo muito mais simples. Ele foi feito para ser uma moeda de transferência entre pessoas para que elas conseguissem transferir valores e dinheiro. Ele não foi feito para ser uma plataforma tão complexa ou com tantas funcionalidades. O Bitcoin por si só é um projeto muito mais simples, é um conceito muito mais simples. Então ele não tem necessariamente ser considerado que foi superado. A concepção dele foi assim. Ele ficou meio ultrapassado na sua visão? Ficou, totalmente ultrapassado. Aqui, ó. Aí, ó, já começou a aparecer haters aqui, ó. Ó, tem um canal que chama Só Bitcoin Presta, o resto é golpe. Aí ele fez a pergunta aqui, ó. Pergunta pro Avelino como que o Bitcoin vai morrer se agora a BlackRock tá comprando todos os dias. Os caras não brincam em serviço, né? A BlackRock, ela vai ganhar dinheiro vendendo Bitcoin, vendendo qualquer coisa. BlackRock tá no ramo do dinheiro. Ela vai ganhar dinheiro. Você acha que ela tá pelos ETF mesmo? Ela tá pela grana. Tá pela grana. Nisso eu concordo com ele. A BlackRock, ela não criou o ETF de Bitcoin e não oferece para os seus clientes o ETF de Bitcoin pela ideologia. De fato, o que as pessoas estiverem querendo comprar e guardar, a BlackRock vai comprar e custodiar para os clientes dela. Então, nesse aspecto, ele tem toda a razão. Eu ia falar uma coisa aí do só o Bitcoin é do golpe. Pergunta pra ele como que ele compra Bitcoin, se ele compra Tether primeiro. Como você compra Bitcoin? Tem que comprar Tether primeiro, né? 60% do volume, eu acho, mundial é Tether. E o Bitcoin não existe sem a Tether. Se a Tether sumir, a liquidez do Bitcoin cai. Não necessariamente. A existência do Bitcoin não está associada a um criptodólar. O fato de existir o Tether e outros stablecoins é que essa ferramenta é necessária para que você possa executar trades. Você vai precisar de uma contraparte, uma moeda que seja estável. Então você negocia o Bitcoin nesse par estável. E o fato de você ter uma stablecoin e não utilizar o dólar físico propriamente é que a stablecoin ela facilita as interações de uma forma muito maior. Você, com um criptodólar, você consegue automatizar contratos, coisas que você não consegue fazer utilizando o Bitcoin com um dólar físico real. Você sempre, para estar fazendo esse trade, né, você vai precisar de uma exchange fazendo a contraparte do dólar físico, enquanto que um criptodólar não. O criptodólar, na verdade, existe como uma necessidade de complementar a existência do Bitcoin. Enfim, não só o Bitcoin, todas as criptos, né? Mas o Bitcoin não necessariamente depende da Tether para existir. Olha, então o Bitcoin pode deixar totalmente independente da Tether. Caramba, ele é totalmente... Se você for analisar, é verdade, né? Quando você manda dinheiro pra corretora, você tem que transformar em Tether e comprar o Bitcoin.
Bitcoin? Pelo menos uma boa parte das pessoas faz isso. Tem pares que são reais, Sim. Bitcoin tem, P2P e tal. Mas também esses P2Ps, como é que eles compram Bitcoin lá fora? É com Tether, né? Mas assim, a BlackRock tá na grana, tá pela grana. Eu entrei no Bitcoin porque eu tinha visto os vídeos do Daniel Fraga. Sou libertário. Você chegou a conhecer ele, Avelino? Pessoalmente, não. Mas só por mensagem, tá? Um pouco, assim, nos grupos eu participava, não mandava pra ele diretamente. E aí, eu comprei por ideologia mesmo. O que ele fala, tipo, ele olha o Bitcoin pela ótica de investimento, pela ótica de trader. Por isso que ele identifica essa questão de você comprar uma stablecoin pra trocar por outra cripto, por Bitcoin, no caso. Então ele tem uma visão do Bitcoin enquanto exchange. Se você for ter uma visão um pouco mais filosófica ou talvez tecnológica do que é o Bitcoin, você pode adquirir Bitcoin de diversas formas. Fazendo uma compra direta através de um P2P, ou fazendo a mineração da própria criptomoeda, ou a mineração de outra criptomoeda, trocando por Bitcoin. Você não precisa estar passando necessariamente por uma exchange, ou por uma stablecoin, ou por qualquer outra cripto para estar interagindo com o Bitcoin. Mas isso talvez, eu concordo que demanda um pouco mais de conhecimento técnico, né? Para estar utilizando, né? No geral. Não só fazendo trade ou querendo lucro em cima disso, né? Porque acreditava que nem tudo isso que o pessoal fala hoje aí, de escapar do governo e tal. Mas só que o Bitcoin, eu acho que ele hoje foi cooptado, né? Pela BlackRock e tal. Já não é mais uma coisa antissistema. É uma coisa do sistema. O sistema já engoliu. Inclusive a CIA, o Gavin Anderson, que era o programador que o Satoshi deixou o projeto do Bitcoin, deu uma palestra lá na CIA, né? Recebeu $3 mil pra dar uma palestra lá na CIA. Isso aí tem documentado no Bitcoin Talk. Então, será que a CIA não entrou no Bitcoin? Copiou, né? Isso daí que ano era? Acho que 2011, por aí. Por aí, acho que 2011. Eu particularmente eu tenho uma teoria de que, assim como a rede Tor e todo o projeto de redes de roteamento overlay foi criado pelo exército, assim como a internet foi criada pelo exército e foi aberta ao público para que as pessoas utilizassem, eu tenho uma leve teoria, uma leve suspeita, ou pelo menos eu gosto de acreditar nisso, de que talvez o Bitcoin possa ter sido criado por uma organização parecida. Uma organização que precisava de dinheiro ou de meios de transferir dinheiros e valores de forma o mais anônima possível, o mais descentralizada possível. E assim como eles fizeram com a internet e com a rede Tor, você coloca o mundo inteiro para utilizar esse sistema e você acaba por ofuscar, né, a criar um certo ruído nas transações, e aí você não sabe direito quem tá transferindo o que para quem, né? Enfim, mas isso é loucuras da minha cabeça. Foi bem no começo. Aí foi o Gavin Anderson ter feito a palestra lá e o Satoshi sumiu. Desapareceu. Nunca mais apareceu. Nunca mais apareceu. Será que a CIA deu cabo dele? Não sei, tem muita teoria da conspiração disso aí. Mas eu acho que a CIA, ela antes dele dar a palestra, ela tava estudando Bitcoin. Ela já tava estudando. Porque naquela época... Outras tentativas de dinheiro digital já foram feitas antes do Bitcoin e elas falharam. O maior problema delas era a questão do gasto duplo, né? E como você controlava isso. Todos os projetos de dinheiro virtual que existiram antes, eles não se baseavam em cima da tecnologia da blockchain para estar criando aquele livro imutável. E dessa forma garantir com que as moedas não fossem criadas a mais ou gastas, né, de forma errada. Mas a teoria mais aceita sobre quem é o Satoshi, ou possivelmente quem foi, excluindo essa minha ideia louca, né, de que possa ter sido uma agência ou uma organização, é que o Satoshi, ele provavelmente era um professor acadêmico dos Estados Unidos, porque a frequência de postagem deles, do Satoshi, nos fóruns onde começou as primeiras discussões sobre o Bitcoin, coincidia com os períodos de férias das universidades americanas. Então especulava-se muito que ele possivelmente era um professor e que durante os seus períodos de férias, que os alunos estavam de férias, ele tinha mais tempo para estar se dedicando ao Bitcoin e por isso a sua frequência de postagem nos fóruns aumentava. Agora, não dá para definir de fato quem é o Satoshi, né? Isso daí é uma das incógnitas que a gente sempre vai ter, e isso é uma das coisas que dá força pro Bitcoin. Você não ter um criador definido, você não ter uma imagem, uma pessoa que possa ser coagida, ou que o Estado possa ir lá bater na porta dela e forçar decisões de projeto, entrega de informações, assim como acontece com o Ethereum, por exemplo, né? E todos os outros projetos cripto. Porque tinha as conferências do Cypherpunks, né? Os eventos do Cypherpunks e a lista de e-mails. E tinha muito espião da CIA e da NSA.
Isso é documentado também pelos cypherpunks, que a CIA e a NSA estavam querendo Entrar no projeto. Entrar no projeto e tal. Então, o que impede eles de terem entrado? E se essa época aí... Então, essa época, provavelmente, eles poderiam ter minerado muito Bitcoin, né? Também. Em 2011, se eles pegassem qualquer máquina um pouquinho mais poderosa, sim, eles mineravam muito, né? Nessa época, quantos Bitcoins eram minerados? Você lembra? Era muito. Acho que tava em 50 ainda. 50 Bitcoins a cada 10 minutos. Por bloco, é. Então imagina se alguém investe um pouquinho mais, né? Então alguém que investe um pouquinho mais numa máquina daquele tempo, já teria muitos Bitcoins, né? O Bitcoin, ele é um passivo ambulante, né? Tem todo o custo de mineração lá e tal. Então tem moedas ali que são Proof of Stake, que não tem esse custo, né? De mineração e tal. O pessoal acha que a mineração que dá segurança, mas não é preciso ter mineração e Proof of Work pra ter segurança. O pessoal acha que quanto mais difícil, mais seguro, não tem uma correlação isso aí. Na verdade, ele tá errado. É sim a mineração que garante a segurança do Bitcoin. Porque o maior problema dos projetos e das criptos que são Proof of Stake é que como você ganha poder de voto dentro das redes? Pegando moedas dessa rede, vamos colocar o Ethereum como exemplo, pegando Ethereum e travando ele em stake, quanto mais Ethereum você travar, mais poder de voto você vai ter dentro daquela rede. Então, pensando num governo que possa imprimir dinheiro infinito, e ele pega esse dinheiro infinito que ele imprimiu, compra Ethereum e trava dentro do stake. Então, dentro dos projetos que trabalham com Proof of Stake, qualquer entidade com muito dinheiro pode tomar o controle da rede, ou pode fazer um peso relevante a ponto de ditar as decisões do projeto, influenciar demais nas votações. Enquanto que no sistema do Proof of Work, não adianta você imprimir dinheiro infinito e comprar bitcoins, você não vai fazer nada com isso. Você precisa, se você quiser influenciar dentro da rede, criar uma infraestrutura física. Você vai ter que comprar equipamentos, vai ter que ter a logística de galpões, vai ter que ter a produção de energia elétrica para alimentar esses equipamentos, lidar com demandas de resfriamentos. Então, é uma logística física que você precisa para estar conseguindo algum tipo de controle dentro da rede. E quanto maior a rede, quanto maior o hash rate, mais difícil isso se torna. Então, de fato, o que protege a segurança da rede do Bitcoin é o Proof of Work. Por isso que todos os desenvolvedores core do Bitcoin e boa parte da comunidade do Bitcoin, dos mineradores, dos usuários que fazem mais uso do Bitcoin pela tecnologia, eles são contra a migração do Proof of Stake. Já houve um projeto de fazer o Bitcoin migrar para a prova de stake e ela foi recusada, ou seja, a comunidade entende que o Proof of Work é muito mais seguro. É muito mais trabalhoso alguém tentar atacar o Bitcoin construindo equipamentos, construindo infraestrutura, do que ele simplesmente imprimir dinheiro, comprar moeda e travar em stake. Então sim, o Proof of Work é muito mais seguro do que o Proof of Stake. Não. Dá pra você criar um projeto que seja seguro, sem gastar toda essa quantidade aí de... Inclusive o Monero gasta muito menos Proof of Work, né? Ela é Proof of Work também, só que ela é em CPU. Ela roda em CPU, que é um computador mesmo, não roda em GPU. Ela foi projetada pra não usar em GPU. Eu acho que nesse ponto ela é mais segura contra os ataques quânticos, por exemplo, que vão ter no futuro. O fato da Monero usar um algoritmo que ele é resistente a ASICs é para garantir a descentralização das moedas e não para tornar ele mais seguro. O Bitcoin, ele foi, com o passar do tempo, né, naturalmente surgiu a utilização de ASICs para fazer a mineração dentro do Bitcoin. Então, acabou que hoje em dia é difícil você entrar na rede com um computador, uma mineração caseira, participar da rede e conseguir minerar algum bloco. A Monero, para evitar que esse cenário se acontecesse e você tivesse muitas moedas sendo concentradas na mão de poucos grandes mineradores, ela implementou um algoritmo que é ASIC resistente, onde o foco da mineração da Monero é através de CPU, ele é muito mais eficiente no cálculo de CPUs, para que a mineração caseira seja muito mais popular dentro da rede. Então, dessa forma, você acaba por pulverizar mais as Moneros e não concentrar tantas moedas na mão de pouca gente. Vai ter muito ataque quântico? Muito não, acho que vai ter se tiver um computador já é catastrófico pro Bitcoin. Caramba. Eu acho que em uns 15 anos, até uns 15 anos vai ter o computador quântico universal. E o pessoal fica com medo, né, de hackear e tal. Como que funciona esse computador quântico? Você é programador, né, Avelino? Sou engenheiro de computação. Não, você é engenheiro de computação. Sabe muito sobre tecnologia, novas tecnologias, né? O que você acredita que possa haver? Como funciona esse computador? Então, o computador quântico, tem 3 tipos de computador quântico. Tem um que é um simulador quântico, que é um computador, é um supercomputador, que ele simula
eventos quânticos. É um simulador. Aí ele consegue resolver algum tipo de problema. É igual você usar uma outra matemática, a gente não usa os números imaginários lá pra resolver problema. É tipo isso. Aí você tem os Quantum Annealing, que é tipo um computador quântico de propósito específico. Ele só resolve um tipo de problema. O que vai ferrar com o Bitcoin é o computador quântico universal. Esse não existe. O que é um computador quântico universal? É um computador quântico que roda vários algoritmos. Ele é capaz de rodar diversos algoritmos. E aí muitas pessoas falam na internet, tem duas coisas que o pessoal erra ao falar sobre esse tema. Uma, eles falam que o computador quântico não vai ferrar primeiro os bancos, que todo o sistema isso aí não é problema pro Bitcoin, porque senão vai ferrar todo o sistema financeiro e tal. Isso é mentira. Por quê? Porque o banco é só trocar o algoritmo e pronto. Por exemplo, ali quando você usa o HTTPS pra você acessar um site, é só mudar esse algoritmo aí e pronto. Por um algoritmo pós-quântico, que já existe uma área da criptografia chamada criptografia pós-quântica, que estuda algoritmos resistentes, quantum resistant. Beleza. Então, vai afetar alguma coisa do sistema financeiro? Vai, mas não é tudo isso que o pessoal pinta aí, não. É só você, de certa forma, é só você trocar o algoritmo. Inclusive, e outra coisa é que o pessoal acha que vai dar pra roubar Bitcoin de carteira. Sim. Eu escrevi um artigo sobre isso em 2018, que é um artigo bem completo, e eu acho que isso é uma hipótese bem pouco provável de você roubar Bitcoin da carteira. Porque o endereço do Bitcoin, ele passa por um hash, então Essa história de computação quântica que vai destruir o Bitcoin e tal, ele deu o exemplo correto. Quando a computação quântica, quando ela existir, um computador que seja capaz de trabalhar com processamento quântico e que tenha a capacidade de quebrar criptografias, tudo que você precisa fazer em todos os sistemas é atualizar o nível de criptografia. Hoje o Bitcoin utiliza a SHA-256, que não é o algoritmo de criptografia mais forte que existe. Existe atualmente criptografias mais fortes que isso. Você pode usar a SHA-512, a SHA-1024. E assim como todos os outros sistemas, sistema bancário, sistemas militares, sistemas de criptografia de mísseis nucleares, eles são atualizáveis de tempos em tempos, são atualizados, de tempos em tempos, para evitar que a criptografia dele se torne obsoleta. Quando algo minimamente chegar perto da possibilidade de estar começando a quebrar a criptografia do Bitcoin, essa criptografia vai ser atualizada. O Bitcoin, ele não é algo estático, ele não foi construído de uma única forma e vai se permanecer imutável para todo sempre. Vários implementos já foram adicionados dentro da rede do Bitcoin e a troca da criptografia já é algo que é cogitado entre os devs. Então eles sabem que quando a computação atingir um determinado nível de tecnologia que seja possível começar a chegar perto de quebrar a SHA-128, a criptografia do Bitcoin vai ser alterada, ela vai ser aumentada a dificuldade. Então isso acaba sendo uma corrida de gato e rato. Conforme a tecnologia evolui ao ponto de conseguir quebrar a criptografia, nós atualizamos a criptografia para que ela seja mais resistente. Só que existe uma questão desproporcional nessa corrida, porque funciona assim: para sistemas de descriptografia evoluírem, você precisa de evolução tecnológica, computadores mais potentes, data centers, infraestrutura muito maior para que possa ser feita a descriptografia dessas hashes. Ao passo que, para a criptografia aumentar, você precisa alterar apenas linhas de código de programação. Então, enquanto de um lado você tem a criptografia necessitando de uma infraestrutura muito maior para ser resolvida, você tem na outra ponta, apenas adicionando algumas linhas de comando, os algoritmos de criptografia se tornam exponencialmente mais complicados de serem resolvidos. Então é uma corrida de gato e rato meio desproporcional. A criptografia sempre tem a vantagem. Então esse papo de que, quando surgir criptografia quântica, computadores quânticos, que a criptografia do Bitcoin vai acabar, ou a criptografia do mundo vai acabar, isso do meu ponto de vista é mentira. É muito desconhecimento alguém que afirma isso. Ele não tá revelando tua chave pública ali, então é difícil tu atacar diretamente o endereço. O problema da computação quântica é a mineração, que vou tentar explicar em termos mais leigos. Assim como teve as placas de vídeo, que minerou um monte, não dá pra tu concorrer com o teu computador com a placa de vídeo, ou com o ASIC. E o ASIC é um hardware próprio pra minerar Bitcoin, que ele é mais eficiente energeticamente e tal, do que a placa de vídeo. Ele tirou as placas de vídeo. O pessoal minera com ASIC hoje, que é aquelas Bitmain. O computador quântico vai destruir essas Bitmain. Só que um computador quântico só, ou da NSA, ou da China, ou dos Estados Unidos, ou de qualquer órgão, ele vai minerar todos os Bitcoins, por alguns blocos. Caramba, um computador só? Um computador só. Vai ter poder computacional pra ninguém conseguir competir com ele. E aí, qual que é o problema disso? Primeiro, ele vai conseguir minerar um monte de Bitcoin, aí depois, acho que de 2016 blocos, a dificuldade aumenta. Porque a dificuldade do Bitcoin, ele é reajustada. Aí vai aumentar, e aí só o computador quântico vai ficar difícil pra ele minerar também.
também. Primeiro vai ser barbada, assim, ele vai começar a minerar um monte, papapá, aí a rede Bitcoin vai aumentar a dificuldade. Aí vai ficar difícil para o computador quântico. Isso que ele tá falando é isso daqui, ó. Esse daqui é o ajuste de dificuldade. Toda vez que o hash rate da rede vai subindo, é calculada o quanto a dificuldade precisa ser ajustada para que o tempo entre cada bloco permaneça na média de 10 minutos. Então, se eu não me engano, a gente pode vir aqui e tem um lugar que a gente consegue consultar a hash rate. Aqui, ó. A gente tem a hash rate atual, o quanto ela tá subindo. Pode ver que com o passar dos dias, a hash rate ela vai oscilando. Você tem períodos onde ela sobe mais, período onde a hash cai, e a dificuldade ela é ajustada proporcionalmente ao quanto o hash varia. Então vamos supor, no cenário que ele deu, onde, sei lá, usem um computador quântico para minerar Bitcoin. Os blocos necessários, que ele talvez tenha vantagem, vão acontecer, os 2.000 blocos, mas no próximo ajuste de dificuldade que a rede realizar, essa vantagem já vai ser completamente anulada, da mesma forma que ele falou. A questão é, vamos supor que um computador seja plugado na rede e que comece a minerar e que ele supere a dificuldade da rede. Hoje em dia, dos 21.000 bitcoins que vão existir, 19.000 milhões já foram minerados. Ou seja, você tem pouco mais de 2 milhões disponíveis. Então, se um computador desse existisse magicamente hoje, começou a existir nesse exato momento, o máximo que ele poderia minerar da rede seriam 2 milhões de bitcoins. Ainda assim, um valor muito expressivo, muito grande. 2 milhões de bitcoins é muito dinheiro. Mas ele não teria o poder de tomar controle da rede. A rede ela já existe numa descentralização grande o suficiente para que mesmo que aconteça um cenário como esse que ele está propondo, a pessoa, ou a agência, ou o atacante, enfim, não conseguiria ter controle sobre a rede. Minerar também, quando é uma dificuldade aumentar. Mas ele pode parar de minerar. Baixar o... Aí não vai ter nenhum bloco, porque as placas de vídeo do mundo vai ser muito mais difícil achar os blocos. E aí depois que cair a dificuldade, ele pode atacar de novo. Aí ele pode ficar minerando um monte, entendeu? Caramba, um computador só vai fazer toda a mineração. Isso. E aí se o Bitcoin tiver com preço... É isso que eu tô falando. Mesmo que esse cenário que ele tá propondo possa ser possível, você não tem muito mais bitcoins disponíveis para mineração. Alto, vai valer a pena financeiramente ele fazer isso. Vai ser muitos milhões que ele vai conseguir fazer isso. E o outro ataque catastrófico é o ataque de 51%. Ele vai poder fazer gasto duplo, mandar o Bitcoin lá pra Binance, gastar Bitcoin, comprar Shiba Inu, comprar dólar, comprar tudo. E depois a transação, ela volta. É o ataque é o double spending, né? Gasto duplo. O computador quântico consegue fazer isso. E também ele consegue reordenar os blocos do Bitcoin. Então é um ataque que é catastrófico. E aí, eu acho que só tem duas formas de se proteger disso. Ou o Bitcoin muda para Proof of Stake, que é o que a Ethereum fez, que aí não tem mineração. Ou ele muda para um sistema de mineração em que não seja vantajoso usar computador quântico, que é o caso da Monero. A Monero tá protegida do... Monero tá, nesse sentido tá. Porque o computador quântico ele é bom. Quanto maior o problema, melhor para ele. Quanto maior a dificuldade... É um cara muito inteligente, né? Não, ele joga uma raiz... Se o problema custa 1 milhão, pra ele vai custar 1.000. Ele custa a raiz quadrada desse problema. Então, quanto mais zero tiver, quanto mais difícil for o problema, mais fácil ele resolve. Mais vantajoso é usar um computador quântico. E o Proof of Work da Monero é pequenininho, porque roda em CPU. O algoritmo é próprio para rodar em CPU. Então, a Monero tá protegida disso. E o Ethereum também. O Ethereum também protege. Só o Bitcoin que tá na berlinda. Particularmente eu discordo dessa argumentação dele. Esse cenário que ele tá propondo é assim, magicamente, sei lá, surgisse essa capacidade colossal que ele tá propondo de hash rate dentro da rede de uma hora pra outra. Aí o que eu acho que vai acontecer? Aí. Vai ter um fork e vai surgir mais 2 Bitcoins. Vai ter o Bitcoin Core, que é esse igual ao ISO hoje, e vai ter o Bitcoin Proof of Stake e o Bitcoin que é igual ao Monero, por exemplo, que é com um Proof of Work pequeno. Caramba, isso aí, Avelino, muitas informações, né? O pessoal tá mandando um monte de coisa aqui, ó. O pessoal vai falar... Pra que alguém faria um fork do Bitcoin pra usar um algoritmo, vamos supor, quantum resistente assim? Se hoje em dia você já tem a Monero que faz essa função. Tudo bem que a Monero é uma dark coin, né? Você não consegue explorar a blockchain dela, mas você já tem outras alternativas a isso. Pra que você forcar o Bitcoin supondo que esse cenário possa existir, né? Vou falar que é besteira, mas esse assunto eu estudei muito desse assunto. Conversei com especialistas e tudo. Não, e o pessoal tá falando assim, computador quântico, tá falando computador de inteligência artificial? Não. Não, né? Não, é que assim, a computação convencional é 0 e 1, é binário, né? A computação quântica, ela usa o estado de partículas, os spin dos elétrons para fazer cálculos. Entenda a computação como matemática, computar números. Entenda como matemática. A computação nossa é binária, mas existe outro tipo de computação. Existe trinária também, 0, 1 e 3 estados. A nossa é binária. E aí você com esse...
Não é 3 estados. A computação quântica é sobre sobreposição de valores, né? A nossa computação trabalha com 1 e 0. Então você ou pode ter o resultado 1 ou você pode ter o resultado 2, pensando dentro do bit do processador. A computação quântica é uma situação onde você consegue ao mesmo tempo ter o resultado 1, que é o resultado positivo, e ter o resultado 0, que é o resultado negativo. Então você tem a sobreposição dos dois resultados simultaneamente. Então você consegue, teoricamente, você conseguiria executar mais cálculos utilizando essa premissa. Mas a computação quântica, a tecnologia quântica, ela tá tão longe de acontecer, que muito provavelmente os nossos netos talvez vejam alguma aplicação real da computação quântica. Hoje em dia, os supercomputadores quânticos que existem, que se não me engano, eu não sei se é o chinês ou é o da Google, o mais avançado, eles precisam de temperaturas próximas do zero absoluto para conseguir estabilizar os elétrons o suficiente para que eles consigam ler qual que é a direção do spin deles. Então, hoje em dia, você cogitar que essa tecnologia vai de um dia para o outro aparecer e dominar o Bitcoin, para destruir o Bitcoin, é completamente ilusório isso. Não tem como ter a mínima chance disso acontecer no nosso tempo de vida. Esse outro tipo de computação você consegue resolver os problemas de outras formas. Porque a computação quântica ela permite sobreposição de estados, né? Então ela tem 0, 1 e indefinido. E aí isso aí você tem um ganho de cálculo absurdo. Ele consegue... Tem um algoritmo que é o contador quântico. Ele consegue contar vários números numa tacada só. Tipo, ele consegue contar de 1 até 1 milhão e uma tacada só, enquanto o computador binário ele tem que contar sequencialzinho. Então ele tá contando 1, 2, 3, 4, o computador quântico já contou 1 milhão de uma vez só. Entendi. E esse contador quântico é usado na mineração, pode ser usado na mineração, porque um problema da mineração do Bitcoin é um problema de certa forma é um problema de contar números, né? E você testar nonce por nonce, é um númerozinho que tem lá que você muda na hora de você resolver a mineração, você muda um número, né? Sim. É um númerozinho que você vai tentando lá, e aí dá pra usar o algoritmo de Grover quântico, que o algoritmo de Grover quântico ele é um problema que ele é um algoritmo que resolve listas. Você tem um monte de... Vamos dizer assim, como é que eu posso explicar esse algoritmo? Isso daí que ele tá falando sobre o nonce é isso daqui, ó. Eu expliquei no vídeo que falava sobre como funciona a blockchain do Bitcoin, mas dá pra eu dar uma repassada pertinente ao assunto. O que acontece? O bloco do Bitcoin utiliza essa estrutura. A gente tem o número do bloco, a gente tem o nonce, que é isso que ele tá falando aqui. A gente tem o campo onde são escritos os dados do bloco e a gente tem a hash. Esse número aqui, ele é oculto. Os mineradores não têm essa informação de qual é o nonce que vai estar fechando o bloco. Então, qual que é a brincadeira da mineração do Bitcoin? É o minerador descobrir qual é o hash que começa com uma determinada quantidade de zeros, que compõe o número do bloco, as informações que estão dentro do bloco e o nonce. Então, vamos colocar aqui um Bitcoin do João para Valentina. A gente fez aqui uma transação dentro do Bitcoin. Você pode ver que, como eu adicionei valores dentro aqui do bloco, a hash do bloco foi alterada. Então nós precisamos minerar. O que é o processo de mineração? É encontrar uma hash que seja compatível com todas essas informações, com os dados que eu inseri aqui, com o nonce e com o número do bloco. E aí, como o minerador não sabe qual é esse nonce, ele precisa gerar números aleatórios aqui para conseguir descobrir qual que é a hash que é compatível. Se a gente vir aqui no Bitcoin, na mempool aqui, a gente pode olhar isso. Vamos pegar esse bloco aqui. Vamos ver se aqui nesse bloco ele mostra os dados. Aqui a gente tem a hash do bloco. Ele não mostra o nonce. Enfim, aqui tem todas as transações que estão dentro do bloco, que compõem o campo de dados. O minerador tem o número do bloco, que é o que vai ser criado, no caso, o próximo, né? Ele só não vai ter um nonce. Então ele precisa achar qual é a hash compatível com isso daqui. Então ele precisa testar nonce por nonce até ele encontrar uma nonce que seja essa daqui, ó. Até ele encontrar uma hash que seja compatível com as informações que estão dentro do bloco e que tenha a quantidade específica de 0. Então, basicamente, o processo de mineração é esse. É você fazer teste atrás de teste comparando uma hash com outra. Então, você coloca lá, o minerador vai fazer o primeiro teste. Ele pega as informações que ele tem no bloco e coloca o nonce 1 aqui. Aí ele testa, vê se a hash é compatível. Não foi compatível. Aí ele pega e tira e coloca o nonce número 2. Não compatível, não
não deu match na hash. Aí ele testa com o número 3, testa com o número 4, testa com o número 5. Ele faz um brute force em cima do nuance para descobrir qual que é a hash compatível com o bloco. A mineração é basicamente isso. Não existe nada complexo na mineração. Então, quanto mais rápido você executar esse brute force, mais rápido você consegue determinar qual que é o nonce do bloco e fechar ele e fazer a construção do bloco. Só que quanto mais zeros você tiver dentro da cadeia do hash, maior vai ser a dificuldade, maior vai ser o tempo disso. A mineração é algo simples, não é algo complexo. Você só depende de muito poder computacional para realizar todo esse brute force. Você tem uma caixa aqui cheia de papel, com um monte de letra ou número ou palavras, e aí você tem que encontrar uma palavra ali naquele sorteio ali, e ele vai lá e pega, né? Tipo, algoritmo de Grover quântico. Ele tá explicando a forma, seria assim. Aí você pode combinar esses dois algoritmos, o algoritmo de Grover quântico e o algoritmo contador quântico, para fazer mineração de Bitcoin. E aí seria esse desastre que eu te falei. Mas tem outras formas de por que eu acho que o Bitcoin vai quebrar antes disso aí. Acho que essa nem é a primeira. Em quanto tempo esse computador fica pronto, você acha? 15, 20 anos. 15, 20 anos? Tem vários... Google tá interessado nisso, IBM. Então tá todo mundo trabalhando nisso. Eu acho que também, assim, os militares também estão... Computação é uma coisa muito importante pro meio militar, né? Sim. Para próprios Estados Unidos, China, Rússia, estão atrás disso, Israel também. Todo mundo quer um computador desse, né? Já pensou? Você com um computador desse, você é poderoso. Você é poderoso porque ele quebra... como é que posso dizer? Você tem um arquivo lá do seu inimigo cifrado, um segredo de estado que você não sabe. Aí a criptografia que a gente usa hoje, ela é vulnerável ao computador quântico. Então, tu tem lá uns documentos dos russos, por exemplo. Do que eles fizeram nos anos 80, na Guerra Fria e tal. Pô, mas tá cifrado, tu não consegue abrir. Aí o computador quântico vai abrir e vai revelar esses segredos. Isso que ele fala é o ataque de colheita, né? O IED fala bastante sobre isso, que hoje em dia você não consegue quebrar as informações que estão criptografadas. Então, o que você faz? Você salva todas essas informações, documentos sigilosos, transferências bancárias, e no futuro, quando for possível quebrar a criptografia SHA-256, você utiliza essa quebra de criptografia e olha o passado, tudo aquilo que você guardou. Então, teoricamente, seria de fato possível alguém descobrir que a carteira X fez transações para a carteira Y, documentos criptografados foram alterados. Um ataque de colheita, de fato, é um problema preocupante. Mas isso, bom, eu acho que isso está muito no futuro ainda. Não está minimamente próximo de acontecer. Veio uma pergunta no chat aqui. O Bitcoin usa poder de processamento computacional? O Monero usa poder de memória computacional, certo? Não, os dois são... O processo de mineração dos dois é feito da mesma forma. Você precisa encontrar esse número secreto dentro do bloco, seja no Bitcoin ou seja no Monero. O Monero é um fork do Bitcoin. O que quer dizer isso? Quer dizer que ele é uma cópia do Bitcoin onde foram feitas algumas modificações. Isso é um fork, que ele é derivado do Bitcoin. Então, o funcionamento bruto do Monero é mais ou menos parecido com o do Bitcoin, dadas as modificações que foram feitas depois. A grande diferença entre o porquê o Bitcoin pode ser minerado com ASICs e o Monero não, é o algoritmo que foi utilizado para criar a criptografia. Enquanto que o Bitcoin ele usa um algoritmo que permite com que mais processamento seja feito de forma paralela, ou seja, você pode testar mais nonces em uma única vez, o Monero foi utilizar um algoritmo que ele é resistente a isso. Se eu não me engano, o Monero usa o Kryptonite, que ele é resistente a processamento paralelo, ou seja, você não pode ter uma ASIC com vários núcleos fazendo testes de nonce simultaneamente, e o algoritmo beneficia o processamento sequencial. Então você não adianta ter muitos núcleos fazendo vários testes, você precisa de um processamento mais sequencial, e isso favorece o processamento de CPU. É uma escolha de trabalho, de novo. A Monero optou por ser muito mais descentralizada que o Bitcoin. Então, ao forçar a mineração por processadores, você acaba com que a mineração seja um pouco mais caseira, e aí você descentraliza mais as moedas, né, por fim. Então é importante pro meio militar, né, espionagem e tal. Invista em prata com a real com Bom, acho que acabou o corte aqui. Do meu ponto de vista, é isso. Ele, não sei se por má intenção ou não, ou por emoção, ele não estudou aparentemente o Bitcoin como que ele funciona dentro da sua base tecnológica. Ele olha o Bitcoin muito mais por um investimento. Talvez não seja por maldade, apenas desconhecimento dele. Mas realmente é importante vocês levantarem esse questionamento e buscarem esse conhecimento, né? Para vocês tirarem as suas próprias conclusões. Vocês não precisam acreditar em nada do que eu tô falando aqui
aqui. Utilize o que eu falei, as informações que eu dei, como pontapé inicial pro estudo particular de vocês. E aí vocês determinam se o que eu disse faz sentido ou não, se vocês concordam com isso ou não, se vocês acreditam ou não no Bitcoin. Vocês não devem confiar, vocês devem verificar. Esse é o lema principal de todo mundo que está envolvido com criptomoedas. Como eu digo sempre nos meus encerramentos, espere sempre pelo melhor das situações, das pessoas, até da criptografia, mas esteja preparado para o pior cenário. Se um dia a computação quântica puder quebrar a criptografia do Bitcoin, tenha meios de se defender disso e de ter algum dinheiro guardado. Não aposte todas as suas fichas apenas no Bitcoin, por mais que eu ache que seja uma excelente solução para os dias de hoje. Forte abraço, pessoal. A gente se vê na próxima live ou no próximo vídeo. Fui.